avançamos então para o domingo, que tem como título Desenvolvendo o que Deus efetua em nós. Nesta porção, nós vamos considerar os versos 12 e 13 do capítulo 2. Vou pedir para a produção colocar aí, por favor. E esses versos diz assim, nós temos aqui dois conteúdos, três destaques muito interessantes. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui há duas ideias que nós vamos voltar a elas e discuti-las. O que significa desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Verso 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos entender também o significado desse verso 13. Muito bem. Para nos ajudar na compreensão do verso 12, onde Paulo diz, olha, vocês sempre obedeceram, seja na minha presença, na minha ausência, mas muito mais agora, estando eu ausente, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O auxiliar do professor, eu gostei muito da explicação que eles nos apresentaram para esse assunto. E eu vou utilizá-lo uma vez que o conteúdo da lição está acessível a todos, mas do professor nem todos têm. E na página 60 nós encontramos o seguinte: ao dizer desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, Paulo provavelmente se referiu à responsabilidade que recai sobre cada cristão em relação à salvação que já havia sido abraçada por meio da fé e que deveria ser desenvolvida com temor e tremor. Veja, irmãos, Paulo aqui não está acrescentando uma coisa nova. O processo é o mesmo. Pela fé, a salvação é um dom de Deus, isso vem da fé, que é dom de Deus. Então, Paulo não está dizendo que nós mesmos somos os propiciadores da salvação. Longe disso, então não podemos confundir. Então, este sentido de desenvolva a salvação, na nossa versão aqui, desenvolvei, então significa uma chamada de Paulo à responsabilidade que cada cristão tem em relação às questões da salvação. E ele então continua dizendo, no termo grego, a frase com temor e tremor, ela aparece no início. Então, com temor e tremor, desenvolvam a sua salvação. Os teólogos estudiosos entendem que essa expressão permite várias interpretações. E algumas delas são, primeiro, a preocupação com um risco de fracasso. Segundo, uma atitude de submissão. Terceiro, devoção humilde a Deus. E quarto, uma combinação de todas estas coisas. Depois ele usa aqui outros textos, e apontando que esta expressão, ela destaca o elevado senso de responsabilidade que os crentes deveriam desenvolver em relação à salvação. Então, irmãos, a salvação é dom de Deus. Ela é dada por meio da fé, que também é dom de Deus. Nem a fé que nós precisamos para receber a salvação temos a capacidade de produzir, isso vem do Senhor, mas isso não isenta a nossa responsabilidade na salvação. A vida do salvo, ela se manifesta por meio dos frutos, das obras que nós realizamos, não para alcançarmos salvação, não para alcançar mérito diante de Deus, porque todo o mérito é do Senhor Jesus Cristo. Tudo que foi necessário ele conquistou com sua vida, seu sangue derramado, sua morte na cruz e a sua ressurreição e a sua intercessão. Então Cristo fez tudo, mas nós temos uma responsabilidade com respeito à salvação. É viver de acordo com a fé que nós abraçamos. E até para viver esta fé, para desenvolver essa salvação, vivendo e praticando e obedecendo, isso nos é dado o poder que vem do alto. Então essa expressão temor e tremor, irmãos, destaca a responsabilidade. Então nós temos uma responsabilidade e lidamos com isso de maneira séria, não brincamos com esse assunto. Não, Deus é bondoso, Ele vai salvar a todos, então quanto mais eu peco, mais eu sou perdoado. Irmãos, cuidado, não brinquemos com essas coisas. As questões espirituais têm que ter um grau devido de seriedade. E nós vamos nos compenetrar disso. Então, essa expressão eu achei muito oportuna, essas explicações dadas aqui no auxiliar do professor. E voltando aqui para o conteúdo da lição,
o autor enfatiza, olha, isso aqui não é diferente do que Paulo expôs aos Romanos, que é uma carta, e Gálatas também, que tratam muito da questão da fé, da justificação pela fé, é o que ele sempre pregou. Agora, não há dúvidas, irmãos, e nós não podemos ter dúvida de que salvação é obra de Deus. Nós não temos crédito e nem mérito. A fé é um dom. Nós não somos autoprodutores de fé. É o Espírito Santo que atua em nós, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, irmãos, o verso 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós precisamos entender também esta questão. E eu vou recorrer aqui ao comentário bíblico, volume 7, vou recorrer aqui à página 144. Eu gostei aqui desta expressão, onde nós vamos encontrar o seguinte: a salvação não é pelas obras, mas deve ser desenvolvida, ainda em relação ao texto passado. Ela decorre apenas da mediação de Cristo, mas ela é vivida por cooperação pessoal. Esta expressão faz muita diferença. Ela é vivida por cooperação pessoal. Nós temos uma parte a desempenhar. E Jesus destacou de várias maneiras. Uma delas, João 15, permanecei em mim, permaneço em mim, permaneço em mim. Obedeçam. Cuidem de estar atentos. E agora, falando sobre este efetuar, o querer e o realizar. Esse efetuar indica que essa é uma operação vitoriosa, eficaz. No original, ela dá a intenção de produzir poder, diz aqui o comentário bíblico. Agora, olha a explicação para o querer e o realizar. Deus provê o estímulo, diz o comentário bíblico, para a determinação inicial na aceitação da salvação, quanto o poder para efetivar essa decisão. Vou repetir. Deus provê o estímulo para a determinação inicial na aceitação da salvação, que é o que nos compete fazer, e depois o poder para viver salvos. Ele ainda acrescenta, ele provê o estímulo que desperta em nós o desejo de ser salvos. Há pessoas que aceitam e há pessoas que rejeitam. Nos capacita a tomar a decisão de alcançar a salvação e nos supre com a energia para efetivar a decisão para que a salvação seja realizada em nossa vida. Eu gostei muito, achei isso aqui muito claro, somando então ao que a lição nos diz, de que o Espírito de Deus opera em nós, a lição confirma isso, né? Habilitando a nossa vontade para escolher o que é certo. Então o Espírito Santo nos desperta. É dessa maneira, quando nós aceitamos as provocações, vamos dizer assim, do Espírito Santo, é dessa maneira que nós desenvolvemos a salvação, aquilo que Deus efetua em nosso interior, e nós vamos passando por uma transformação, nós vamos sendo santificados, nós vamos desenvolvendo o fruto do Espírito. Isso, irmãos, é muito importante nós temos uma compreensão clara disso. Eu espero que você tenha essa compreensão. Vou recorrer ainda, para a gente fechar aqui, uma contribuição que aparece nos comentários de Ellen White, aqui na página 34 da lição do professor, que contém a parte dos comentários de Ellen White. Se você deseja isso, você tem que escolher a lição do professor com os comentários de Ellen White. O Senhor, diz aqui, é uma citação do livro Maravilhosa Graça, do dia 3 de abril, uma meditação matinal. O Senhor não se propõe a realizar por nós o querer ou o efetuar. Então, veja, o Senhor não se propõe a realizar por nós, em nosso lugar, não é isso. Sua graça é dada para operar em nós o querer e o realizar, para despertar em nós, para nos provocar, para dar o start, não é? Mas nunca em substituição ao nosso esforço, a essa cooperação que nós mencionamos. Então, creio que com estas ideias as coisas se tornam claras. Aqui Paulo não está advogando salvação pelas obras, mas ele está trazendo para nós uma compreensão clara da cooperação. E nós podemos ainda pensar
na questão da carta de Tiago, né, sobre a fé que sem as obras é morta, mas as obras sem a fé também não vale nada. Então, essa cooperação, essa compreensão, essa junção, ela é muito importante. O auxiliar do professor também mencionou isso, né? Ele também tocou nesse assunto dessa relação, dessa importância, e a clareza disso nos ajuda a ter segurança do nosso papel, da nossa parte, não para sermos salvos, mas da cooperação, o nosso esforço, a nossa aceitação de buscar a Cristo, de manter comunhão com Ele, de renovação de propósitos diário, em oração, estudo da palavra, testemunho, que nos aproximarão de Deus e nos ajudarão a nos desenvolver e a crescer na graça e do conhecimento. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançamos então para um ponto final na lição do domingo.